Bem-vindas e bem-vindos ao canal Baralho Cigano Diário. Eu sou o Leandro, a gente está começando por aqui no canal onde nós temos leituras das cartas diariamente, passando mensagens, respostas para quem precisa aqui da ajuda das cartas. Então, nosso propósito é levar esse tipo de ajuda ao maior número de pessoas possível. Por isso, se você está conhecendo o canal agora, chegando por aqui, se inscreve, ativa aí o sininho, seleciona para receber todos os vídeos e deixa o seu like. Sempre que você passar pelo canal, antes de esquecer, já coloca o like aí, porque isso ajuda bastante o nosso canal a ser encontrado, os vídeos a serem encontrados pelas pessoas que procuram por esse tipo de conteúdo no YouTube. Assim a gente consegue sempre ajudar cada vez mais pessoas, tá? Então, dessa vez a gente vai falar do seguinte: por que ele ou ela parece distante? Como melhorar a relação? Então, nós teremos cartas que vão nos ajudar com essas duas questões aqui. Então, uma pergunta legal para quem está com esse tipo de sensação, né? De gostar de alguém, aí perceber que a pessoa deu uma afastada, parece que esfriou o relacionamento, ou um clima que estava surgindo a dois e de repente também a pessoa se colocou um pouco mais distante. Então, o porquê disso é o que a gente vai pesquisar no baralho cigano e, na sequência, como melhorar a relação. Então, a gente vai falar sobre isso, tá? E aí, para quem já está em um relacionamento ou para quem está buscando as suas oportunidades com alguém, né? Dicas de como esquentar o clima, reacender a chama. Então, a gente pode entender dessa maneira, tá? Vamos embaralhar então as nossas cartas. Tenho aqui o baralho cigano e aqui é o tarô Zen que eu vou usar depois para colocar um conselho, adicionando mais informações à leitura do baralho cigano. O tarô Zen costuma conversar bastante com o baralho cigano, né? Então eu gosto quando isso acontece. A gente vai ver se vai ser o caso aqui, tá? Se a mensagem vai trazer uma informação, um complemento para encaixar ali com o baralho cigano. Então, deixa eu embaralhar as cartas aqui. E aí você vai poder selecionar a sua opção na mesa pelo baralho cigano, tá? Depois do tarô Zen, eu só vou colocar ali complementando a leitura do baralho cigano. Então embaralhei as cartas para a gente começar, fazendo aqui um corte no monte. E vou separar 6 cartas. 3, 4, 5, 6 e mais 6 aqui. 3, 4, 5, 6. Porque a gente vai formar duas linhas de cartas aí com cada monte, tá? Então você vai escolher agora o seu monte aqui na mesa. Da esquerda com o quartzo verde ou da direita com o quartzo azul. E aí eu vou aguardar você se concentrar, fazer a sua escolha de cartas e vou organizar a mesa, começando pelo monte da esquerda com o quartzo verde. Quem escolheu o azul e quiser avançar o vídeo vai ter a informação de tempo na descrição, tá bom? Sempre deixo aí na descrição também para ajudar, né? Conforme a escolha de cartas que você faça, você sabe onde se localizar no vídeo para ir direto até a sua mensagem, se você preferir. Vamos nessa então? Começando a leitura, partindo pelo monte da esquerda com o quartzo verde. As cartas do quartzo azul aguardam um pouquinho ali. Quartzo verde, então, tirando a pedrinha, eu vou organizar assim, olha, duas linhas de 3 cartas, para todo mundo que escolheu, então, o monte da esquerda, tá? Na primeira linha, a gente vai pegar, então, o porquê de ele ou ela estar distante, né? Por que ele ou ela está distante é a nossa pergunta que será respondida com a linha de cima. E na linha de baixo, a gente vai pegar dicas das cartas, conselhos aqui, como melhorar a relação, como reacender a chama, né? Como reaproximar de você a pessoa de quem você gosta. E depois aqui nesse cantinho que eu deixei um espaço, eu vou colocar uma carta do Tarô Zen, também passando um conselho final aqui, tá? Então vamos abrir as suas cartas, galera que escolheu a opção da esquerda. Por que ele ou ela parece distante? Então já temos ali, vamos interpretar isso primeiro, depois eu abro a linha de baixo. Cartas do Sol, da Casa e do Cavaleiro. Essas duas cartas aqui, o Sol e a Casa, podem mostrar juntas
uma dose de acomodação. Então, aquele alguém que acha que tá tudo bem, sabe quando você passa a lidar com uma pessoa e aí já vem a sensação de ter conquistado e aí parece que não precisa fazer muito mais a respeito, né? Então, pode ser mais ou menos essa a impressão que as cartas passam, mostrando por que ele ou ela está distante. É a coisa de achar que já não precisa se dedicar tanto assim à relação, né? Por isso eu falo acomodação, acomodou, acha que já tá conquistado, né? Que já está tudo certo e aí a pessoa deixa de ter as atitudes que são importantes, né? As demonstrações que são importantes e isso acaba causando um certo desconforto, né? Relacionamento, quando a gente está junto ou quando a gente pretende estar com alguém, é algo que precisa ser alimentado, né? Precisa a gente colocar ali uma dose disso diariamente para ficar legal, para funcionar. Então, quando a pessoa se acomoda, ela deixa de ter as atitudes que são importantes, deixa de demonstrar os sentimentos, de fazer um elogio, né? E isso vai causando uma certa sensação ali de distanciamento e você pode ficar desconfortável. Então, essas duas cartas aqui do Sol podem falar exatamente isso, né? A acomodação da outra pessoa, né? Te parece estar distante, por isso, alguém que se acomodou, que acha que já não precisa se dedicar tanto assim, que não precisa elogiar, que não precisa demonstrar, né, que não precisa procurar com tanta frequência. Então, o cavaleiro que apareceu ali também nas cartas é exatamente a energia de movimento que é necessária, tá? Então, para que a outra pessoa se reaproxime, é o que está deixando faltar. A gente percebe comodismo aqui nas cartas do Sol e da Casa. Alguém ali, né, meio na preguiça de demonstrar, de conquistar, porque assim, conquista é diária, né? Então, quando a gente deixa de agir dessa maneira, as coisas vão se perdendo, não é legal. É igual a amizade, né? Se você é amiga, é amigo de alguém, fica muito tempo sem conversar, perde o clima da conversa, os assuntos, o andamento da vida, meio que cada um vai tocando a sua rotina, quando vê, deixou de se falar, né? E relacionamento tem muito disso, e pelo fato de as coisas serem mais intensas, a dois ali, precisa ser mais alimentado, senão acaba se perdendo também com facilidade, tá? Então a gente percebe o cavaleiro como a energia necessária para movimentar o que precisa aqui, né? A carta do Sol mostra realização, felicidade, satisfação a dois, mas ela tem essa parte de acomodar. A carta da casa também, alguém que acha que tá quietinho ali, que tá tudo certo, né? Já conquistei, tá tudo bem, a gente tá junto, não preciso fazer muito mais a respeito, né? E acaba desconsiderando essa energia do cavaleiro que apareceu pra gente complementando, né, o que o Sol e a casa mostraram. Então, por que ele ou ela está distante? Aqui temos informações importantes. Primeiro, existe falta de interesse? Não. De repente tem interesse em outra pessoa, está atraindo? Não. Não está mais afim? Não também. Não, não é nada dessas opções, tá? É simplesmente acomodação. Alguém que acha que não precisa fazer muito mais, tá? Isso acontece e é exatamente o caso, o que as cartas mostraram aqui. Então, como melhorar a relação, né? Vamos ver na linha de baixo agora quais são as dicas do baralho aqui para você. Deixa eu subir um pouquinho para a gente centralizar um pouco mais a linha de baixo aqui. E eu vou deixar esse espaço aberto, como eu falei, para colocar o tarozinho aqui para você já já. Por isso as cartas estão mais no canto ali, ao invés de no meio da tela, né? Então, como melhorar a relação? Ó, a gente tem a torre, a criança e a foice. Aí são dicas, né, que você pode ter um entendimento do que promover a dois aí. A carta da torre é um ponto de importância porque diz respeito à individualidade, o espaço que cada um precisa ter. Ok. Então, se a pessoa de repente está um pouco distante de você e porque está um pouco acomodada, a gente já percebe que é alguém que gosta de ficar no próprio canto, né? Que gosta de conservar ali a própria individualidade, não gosta tanto de ser invadido ou invadida nesse aspecto. Ok, então é preciso respeitar isso, cada um deve ter realmente o seu espaço, até para que a relação seja saudável. O problema é quando a pessoa fica lá só no espaço dela, né? Só no canto dela, e aí não promove mais da interação, né? Não alimenta mais o sentimento, não faz as coisas fluírem como precisam. Então, existe uma dose aqui a ser equilibrada nessa torre. Respeitar o espaço da outra pessoa, mas também conversar a respeito para se criar mais oportunidades juntos, uma coisa mais participativa. A criança, ela fala sobre leveza, sobre alegria, então
conduzir a relação de uma forma mais leve, né, mais alegre. Por exemplo, falar menos a respeito dos problemas, de coisas difíceis e trazer mais otimismo, uma dose maior de alegria. Isso pode renovar os ânimos aqui da relação, tá? A carta da criança, mais esperança, falar mais dos projetos que vocês possam ter juntos, do que vocês podem viver e viver de uma forma leve, tá? Cuidado com cobranças, né? Esse tipo de situação, falar só de problema, porque a gente acaba acostumando a falar muito de problema, né? E aí quando vê, às vezes a pessoa tá meio irritada, meio de saco cheio por ouvir tanta lamentação da nossa parte também, tá? Então, mais alegria, mais coisas positivas, né? Mais leve para conduzir as coisas a dois. Isso é um ponto aqui que pode aproximar a pessoa de volta aí com você, né? Saindo dessa condição aqui de um distanciamento, de uma acomodação, para ter uma participação maior. E a foice? A foice é uma carta de advertência que mostra a importância, a necessidade de se parar de fazer alguma coisa. Então, observar um ponto entre vocês onde pode existir alguma teimosia, né? Algo que não funciona muito bem a dois e que já foi conversado e continua acontecendo, por exemplo, né? Aí é uma necessidade de se rever o comportamento com a foice. O que é preciso cortar, né, da relação? O que está atrapalhando o andamento das coisas entre vocês? Identificar isso e cortar mesmo. Limpeza, né? Tirar do caminho o que está atrapalhando a vida de fluir a dois. Isso pode ser da sua parte, isso pode ser também da parte da outra pessoa, né? Se for da sua parte, é você cumprindo o seu papel. Se for da outra pessoa, então é conversar a respeito. Olha, já te falei isso, né? É legal mudar, isso vai ser positivo para a gente, enfim. Então aqui são as dicas de como melhorar a relação, respeitar o espaço do outro, tocar a vida de uma forma mais leve, né? E ver onde é necessário uma mudança comportamental, o que precisa parar de acontecer, o que de repente está atrapalhando a relação e precisa ser modificado, tá? E o porquê de ele ou ela estar distante, vimos então. Acomodação foi a palavra da vez aqui com essas cartas do Sol e da Casa, né? Aquela pessoa que acha que já não precisa fazer muito mais não, já conquistou, já está tudo certo, está tudo bem. E acaba faltando mais iniciativa aqui do Cavaleiro, né? Então vimos tudo isso para você. Vamos colocar o tarozinho agora, ele está aqui em cima. Eu vou fazer um corte no monte, tá? E vou colocar uma carta aqui pra gente, ó. Complementar, um conselho. O fardo. O fardo fala muito a respeito dos problemas, das coisas chatas da vida, exatamente o que eu comentei um pouquinho na linha de baixo aqui sobre como melhorar a relação. Então o tarozinho encaixou legal para nós, tá? Onde eu olhei para a carta da criança, mais alegria, mais positividade, viver de forma mais leve, falar menos dos problemas, das dificuldades, uma questão de mudança de foco, tá? Não é ignorar os problemas, não é ser irresponsável, mas é assim, saber que isso é parte da vida adulta e que a gente precisa resgatar o lado mais lúdico para viver, para a gente se sentir melhor, para ter mais energia. Então, cuidado com o fardo, só com o peso das coisas, com a responsabilidade, com aquilo que deve ser feito, com o que é preocupação. Se de repente os assuntos entre vocês girarem muito em torno disso daqui, olha, fica difícil. Aí se torna cansativo mesmo, né? E pode ser de repente um motivo também pelo qual a outra pessoa se afasta, se distancia de você, né? Porque às vezes chega para conversar, de novo, lá vem esse assunto, né? De novo esse problema, coisas assim. Então, cuidado com aquilo que possa ser o fardo entre vocês. Tornar mais leve, tivemos essa dica na criança. Então, o Tarozen se encaixou muito bem aqui na leitura, principalmente com o que eu comentei a respeito da carta da criança na sua linha de baixo, sobre como melhorar a relação. Então, o conselho final do Tarozen foi esse, tá? Então, essas foram as cartas para quem escolheu o monte da esquerda, ali com o quartzo verde. Vamos tirar tudo daqui agora, trazer o outro monte do quartzo azul para quem ficou aguardando. Então, vamos lá. Segunda leitura da mesa, mesma coisa, eu vou fazer aqui. Duas linhas, então na primeira linha a gente vai ver por que ele ou ela está distante, né? Na segunda linha, como melhorar a relação, como reacender a chama, né? Como reaproximar quem você gosta de você. Então, vamos lá. Abrindo aqui a primeira
Aqui a carta não estava invertida não, viu, gente? Eu que só virei do jeito errado na hora de abrir mesmo. Então eu só ajustei ali a posição, tá? Então, vamos interpretar isso primeiro. Por que ele ou ela está distante? Cartas aí do trevo, da chave e dos ratos, tá? Então, a gente percebe o seguinte. Nessa carta do trevo aqui, né, tem aquele tronco de árvore ali, depende muito, essa carta muda muito do baralho, né? Depende do baralho que a gente está usando, da arte dele. Aqui a gente tem um caminho fechado, tem um tronco caído ali, né? Temos os trevos na imagem, mas é uma carta que traz a ideia de obstáculos, junto com a ideia de desgaste aqui do rato. Então, de repente, a pessoa de quem você gosta está um pouco distante de você por colocar dificuldades, por começar a criar empecilhos, aquele alguém que pode começar a arrumar desculpas, né? E que está deixando faltar a iniciativa, a chave, a iniciativa, as coisas que vocês podem resolver juntos, fazer acontecer, mas uma pessoa que está sem a energia necessária para isso, né? Por um lado, pode ser alguém que realmente cria desculpas, cria problemas, né? Porque não está muito afim, ou pode ser uma pessoa também que às vezes está sofrendo interferências da vida, né? Está num momento que não é tão fácil de ser conduzido. Carta dos Ratos pode dar uma dica disso, né? Uma carta que fala de coisas que dão errado, prejuízos. Então, alguém às vezes com problema na parte profissional, problemas familiares, enfim. Né? A gente está vivendo um momento que é difícil mesmo para todo mundo, de alguma forma. Então, essas coisas afetam, né, a nossa vida amorosa. Então, a carta do rato aqui, de repente, pode mostrar, né, alguém que não está no melhor momento e aí acaba perdendo realmente a capacidade aqui de iniciativa, de se colocar mais à frente, né, como você de repente se acostumou a ver, tá? Então, por um lado, né, duas interpretações possíveis aqui. Alguém que cria problemas, coloca obstáculos, né, criando desculpas ali, deixando de agir por conta disso. E outra possibilidade é realmente uma pessoa que não está no momento tão legal, que está enfrentando problemas da vida aqui, e isso está tirando um pouco o poder de iniciativa para a vida amorosa, tá? Então é uma questão de o que deve ser priorizado, onde está o foco, o que deve ser resolvido. Então você precisa procurar entender isso, né? Será que o momento da outra pessoa realmente não está tão legal? E às vezes você está cobrando numa hora onde a pessoa não pode te oferecer tanto do que você deseja, né? Então fica essa reflexão. Nós tivemos duas ideias possíveis aqui com essas cartas para te mostrar o porquê de ele ou ela estar distante, tá? Então a gente vai abrir a linha de baixo agora para ver como melhorar as coisas aí, né? Como reacender uma chama que de repente se apagou. Vamos ver o que o baralho vai nos orientar. Quais as cartas que abrem aqui. Os peixes, a serpente e a cegonha. Então, como melhorar a relação, como reacender a chama aí. Vamos falar dos peixes ali primeiro, que é uma carta de prosperidade. Então, continuar acreditando no sentimento que você tem, né? Se isso é importante para você, faz sentido para você, acreditar, confiar de que você está com a pessoa certa, de que é o seu caminho, que é por aí que você vai prosperar, né? A gente tem a prosperidade mostrando um bom caminho afetivo, como dica para reacender. Então, assim, focar nas coisas boas, tá? Principalmente se for o caso de você chegar à conclusão de que a outra pessoa está no momento da vida que não é tão fácil, onde as coisas não estão muito fáceis, né? Então é mirar no positivo, na prosperidade, vai dar certo, vai resolver. Afinal, tem a chave aqui também na leitura, que é uma carta que traz solução para as dificuldades, né? Aí a gente combina um pouco a linha de baixo já com a de cima. Então, é assim, vocês vão encontrar as respostas juntos, né? É saber passar pelos momentos que não são tão fáceis assim também. Carta da Serpente. É uma carta que tem aquela ideia da traição, né? De puxada de tapete, as coisas, né? De intenções assim duvidosas. Mas aqui ela está vindo num conselho sobre como melhorar a relação, né? Como reacender uma chama. Então a gente fala aqui na Serpente sobre confiar mais, porque tem um lado da serpente que é de muita desconfiança. Às vezes a pessoa não está fazendo nada de errado e a gente pode achar que tem coisas erradas acontecendo, né? Porque não está correspondendo tanto quanto a gente gostaria, reduziu a frequência de conversar, né? Não passa mais tanto tempo com a gente. E às vezes pode ser pelo fato de a vida não estar tão fácil, não estar permitindo tanto desses momentos,
tá? Então, é a gente confiar, é a gente colocar a energia contrária a essa serpente. Na verdade, não deixar a serpente atrapalhar, porque é uma carta que aparece aqui, olha, que pode de repente tumultuar a vida amorosa de vocês aí, né? Com muita desconfiança, com achar que tem coisa errada acontecendo o tempo todo. Então, não deixar essa energia interferir, né? Confiar mais, certo? Até porque vocês têm prosperidade juntos aqui, então focar na parte boa, naquilo que vocês vivem juntos. E a cegonha, que fala sobre energia de mudança, então quebra de rotina, pensar em coisas diferentes para serem feitas. Até porque uma parte aqui do desgaste que a carta dos ratos informou na linha de cima é bem associada à rotina, as coisas acontecendo sempre igual, então de repente, um outro motivo pelo qual a outra pessoa pode ter se distanciado, te dá um pouco dessa sensação de parece que esfriou o negócio, é rotina, é tudo sempre igual, as mesmas conversas, tudo acontecendo do mesmo jeito. Então, entre vocês, de repente, está precisando dar uma arejada aqui, olha, novas ideias, né? Novos ares, pensar diferente, fazer coisas novas, pensar em mudança, tá? Quebrar a rotina, não ficar sempre com todos os dias iguais. Isso é um grande conselho aqui também, que vai dinamizar a situação, a relação de vocês, né? Para que as coisas se tornem de repente mais vivas aí, né? Para melhorar a relação, para reaproximar quem se afastou, para reacender uma chama que se apagou. Quebrar a rotina sempre ajuda muito nesse ponto. Então a carta da cegonha foi muito pertinente aqui também, tá? Agora a gente vai colocar o tarô Zen, então, para você. Já havia cortado lá um monte, né? Então, aqui. Isolamento glacial. O que, que quer dizer essa carta aqui? Então, a gente fala assim, olha, se você está sentindo a pessoa distante de você nesse momento, né, cuidado com reações exageradas, tá? De repente é só um momento, de repente, como eu falei, são situações da vida que estão cobrando, que estão exigindo, e aí sobra menos tempo, e quando a gente não tem a correspondência desejada, a gente começa a criar bichos, né? A desconfiar de tudo, a serpente. Então eu falei, cuidado para essa energia não atrapalhar a relação e cuidado com reações exageradas, né? Que é esse isolamento glacial, onde a gente vê uma pessoa ali, né? Um personagem da carta chorando, abandonado, solitário, achando que foi abandonado mesmo, né? E não, muitas vezes é como a gente acaba se sentindo sem que a outra pessoa esteja nos causando isso de fato, tá? Então, assim, cuidado com vitimização, sabe? Às vezes responsabilizar, culpar a outra pessoa pelas coisas, tá? É ficar mais firme também, fazer brilhar mais da sua luz aí e entender a situação, trabalhar a compreensão junto com tudo que eu falei aqui, né? São questões, são pontos que vão ajudar bastante a melhorar a relação, a reaproximar quem você quer, a reacender uma chama que se apagou, tá? Então, cuidado com essa energia, não deixa isso dominar. Às vezes a tristeza, né, que começa a nos conduzir para um comportamento depressivo e a gente cai nesse isolamento, nessa ideia de isolamento glacial, de ai meu Deus, né, me abandonou, não sou mais correspondida, não sou mais correspondido, tá tudo ruim. E aí a gente faz o quê? A gente vai querer despejar isso para cima da outra pessoa. E pode acontecer o quê? Alimentar o desgaste da relação, que é o que não pode acontecer. Então, assim, trabalha mais da sua luz interior, do seu próprio brilho aí, e não fique tanto nas lamentações, não se entregue a uma tristeza muito grande, tá? Porque isso não vai ajudar. É claro que temos todo o direito de buscar o apoio da outra pessoa, né? Para estar ao nosso lado, se nós precisamos da companhia, isso é justo. Mas não a gente achar que o mundo está acabando só porque a pessoa não está sempre ali conosco, tá? Senão a gente começa a entrar num discurso que não ajuda. Aí a gente começa a achar que a outra pessoa tem culpa de tudo que está nos acontecendo. E isso vai gerar problemas, vai alimentar essa energia negativa dos ratos aqui, que é uma energia que deve ser evitada, de repente, né? E principalmente se a outra pessoa já está no momento que é difícil da vida, e aí vai buscar o conforto da relação e chega na hora de conversar e há mais problemas na vida amorosa também, então a pessoa acaba se retirando, né? Ah, não, mais problema aqui, não aguento mais, e a pessoa se afasta mesmo, tá? Então, um deve fortalecer o outro aí, né? Compreender, passar energia, criar situações positivas, principalmente com a cegonha que eu falei aqui. Pensar em coisas novas para fazer, dar um agito, colocar um ânimo diferente aí, né?
pensar de forma próspera, pensamento próspero, né? Vai dar certo, a gente vai ficar numa boa. Todas essas ideias vão ajudar, afastando essa vibração da serpente. Tá legal? Então, vimos aqui por que ele ou ela está distante, coloquei possibilidades com essa interpretação e pegamos algumas dicas aqui com o baralho cigano sobre como melhorar as coisas complementando com o tarot Zen. Fechamos assim então o segundo monte da mesa. Obrigado pela presença de todos, um abraço e até o nosso próximo encontro no canal.